Outro ponto importante dessa entrevista da Mônica Bergamo é quando ele fala sobre a questão de voltar à presidência, que ele diz que é muito difícil voltar à presidência. Ele fala, é muito difícil, eu não estou pensando É, nisso agora. Ele fala, isso não é uma prioridade minha, não sei se isso vai acontecer. E aí ele fala que o governo não dele vai. foi inexperiente, achei interessante também isso, né? Ele reconhece que o governo foi inexperiente. E aí também tem a pergunta sobre a questão da prisão, né? Porque todo mundo se pergunta, será que Bolsonaro vai ser preso? Quando Bolsonaro vai ser preso? E ele responde a Mônica Bergamo sobre isso. Ele diz que dentro da lei ele não vislumbra uma prisão para ele, e ele pergunta isso para os advogados dele. Os advogados dele também dizem que não. Ele falou, eu pergunto aos meus advogados e eles me dizem que só se for por uma medida de força. Só se for por uma medida de força, é o que ele responde. Você vislumbra uma prisão a ele, ô Reinaldo? E como é que você vê essa resposta dele a essa questão que muito brasileiro coloca? Depende, né? Eu não quero. Eu lembro de uma turminha que ficava dizendo, que até virou meme, né? Lula vai ser preso amanhã, lembra disso? Eu brinco muito com o Bolsonaro, até porque, Fabiola, eu já acho que já revelei para você da outra vez, eu tenho uma paixão enorme pelos Patek Philippe, né? E eu não tenho nenhum ainda, e ninguém ainda resolveu me dar um. Tem um de ouro rosa maravilhoso, custa US$ 309.000, né? Se algum empresário quiser uma aula sobre advérbios em troca de um Patek Philippe, eu posso dar. Mas só que ninguém se interessa por aula de advérbios, né? As pessoas querem outra coisa quando fazem esse tipo de sacanagem, né? Existe um Patek Philippe batendo em algum lugar, né? A gente não sabe onde. E aí eu brinco muito com o tic-tac, tic-tac, tic-tac na linha a hora de Bolsonaro vai chegar. Vai chegar. Questão da prisão. Nós temos... A pessoa pode ser presa em flagrante, né? A pessoa pode ter a prisão temporária decretada para investigação, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, e pode ter a prisão preventiva. No caso da prisão preventiva, que é a prisão preventiva, quer dizer, prisão antes do julgamento, prisão antes da condenação. A prisão preventiva tem uma disciplina, que está no artigo 312 do Código de Processo Penal. Manter a ordem pública, manter a ordem econômica, preservar a instrução criminal, garantir a execução da lei penal, isto é, evitar fuga, e também no caso de descumprimento de medida cautelar. Nesses casos, se prende preventivamente, se prende antes do julgamento. Vai depender do senhor Jair Bolsonaro. Ele vai cometer uma dessas coisas? Ele vai ameaçar a ordem pública, eventualmente incitando atos golpistas? Por exemplo, no 7 de setembro, ele resolveu se comportar. Porque se ele começa a incitar manifestações contra a democracia, ele tem de ser garfado, como se diz lá na minha terra, e metido em cana por ameaçar a ordem pública, por cometer um crime agora, continuar a cometer crime. Não é? Ele poderia ser. Ele vai ameaçar a instrução criminal, isto é, vai molestar investigados, tentar eliminar provas? Isso incide na instrução criminal. Ele atrapalha a instrução criminal da cadeia. Vai tentar se organizar para cair fora do Brasil? Vai ter indícios disso? Cadeia também. Então, existem os motivos para a prisão preventiva, que estão na lei. Neste momento, agora, ele está cometendo um desses, eu diria, eu repetiria o Leonel Brizola, digamos que ele tenha costeado alambrado. Quando o doutor César Bittencourt concedeu uma entrevista à Globo News, né, e disse, como é que é mesmo? Ah, ligou um cara aí para mim, é um amigo meu que é amigo do advogado do Bolsonaro, querendo conversar, não sei o que ele queria. Opa, peraí, mas era o advogado do Bolsonaro ou não era o advogado do Bolsonaro? Que se era do advogado do Bolsonaro, o defensor falar com o defensor, tudo bem. Se é uma pressão de amigo,
para fazer a pressão chegar ao Mauro Cid, aí você tinha razão para prisão preventiva. Porque o Cid, antes da delação, né, ele era uma figura importante nesse jogo. E ele não tinha feito delação. Então, assim, neste momento, motivo para prisão preventiva não há. Não que eu saiba. Né? Agora, se for condenado, aí sim, né? Aí sim. Demora um pouco, aí sim. Como é um processo que corre no Supremo, vai se fazer a colheita dos votos, tem os embargos, né, de declaração, eventualmente embargos infringentes no caso de haver um voto divergente, de haver votos divergentes, e pronto, e acabou. E se for condenado, vai preso. E não será ato de força. Porque os crimes pelos quais é investigado dão cadeia e dão regime fechado. Né? Ô, Reinaldo, meio-dia Então, e 40. eu acho que ele vai ser preso depois da condenação.